Bom dia, vamos iniciar o nosso trabalho, o segundo trabalho de seminário de pesquisa. Irei apresentar o meu pré-projeto, meu projeto de pesquisa que eu vou tentar desenvolver no decorrer do curso. O tema que eu escolhi foi Relações Homoafetivas no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, no campus agrícola de Vitória de Santo Antão. Análise do discurso de docentes e alunos sobre a diversidade sexual no contexto escolar. A minha apresentação. O tema surgiu através de algumas expectativas que aconteceram no decorrer do meu tempo de serviço lá, que eu trabalho lá há 5 anos, e alguns questionamentos foram surgindo por o motivo pelo qual os alunos entram no instituto no primeiro período, no caso, primeiro e segundo período, que são os primeiros anos, e quando chegam no decorrer do quinto e sexto períodos, os terceiros anos, eles têm uma visão completamente diferente desse tema, diversidade sexual, de quando chegaram. Então, apesar da nossa sociedade estar entrando em uma transformação muito grande, eu noto que eles chegam com um tabu sobre esse tema e com o passar desses 3 anos, eles começam a ter uma visão bem mais ampla por ter contatos, por ter orientações bem diferentes daquelas que eles vinham tendo. Então, a sexualidade para eles passam a ter uma outra visão. Como a homossexualidade, como a diversidade, o tema diversidade sexual, é um tema bastante que antigamente tinha um tabu muito grande de se comentar, de se falar, eu vejo que na escola hoje, por ela ser um local que possui uma variedade de culturas, uma variedade de informações, esses alunos eles passam a ter um apoio, passam a ter uma orientação melhor. Então eles se sentem mais eles se confiam mais nesse local que eles se encontram. E por nós estarmos no século XXI, em constantes transformações, me fez refletir porque esses alunos encontram na escola, no instituto, como se eles se libertassem daquele tabu que eles tinham e passam a agir da forma como eles pretendem. Então, eles encontram a sua identidade a partir desses 3 anos de convivência que eles ficam lá. Apesar de serem adolescentes, é um momento que eles estão se reafirmando como pessoas, como seres humanos, porque o adolescente também busca isso. O adolescente ele precisa se autoafirmar. Então, nesse período que eu estou lá, há 5 anos, eu comecei a notar que esses alunos, eles chegam com uma visão e saem com outra. Então, eles têm uma visão de homossexuais, têm uma visão de diversidade sexual, têm uma visão de gênero sexual. E quando eles saem no terceiro ano, eles já têm uma visão completamente diferente daquela que ele entrou, daquela do ano que ele entrou. A justificativa, então, foi como eu falei, surgiu a partir de inquietações vindas não só minha, mas também de servidores, de professores e dos próprios alunos sobre o tema diversidade sexual, que hoje em dia a gente observa muito, é muito comum, certo? Os meus objetivos. O objetivo geral vai ser observar, através da análise do discurso, as percepções e atitudes dos docentes e alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, no campus agrícola de Vitória de Santo Antão, quanto à postura das relações homoafetivas no cenário escolar. Os específicos são 3, que vai ser analisar o discurso individual de cada docente e aluno participante da pesquisa diante do tema orientação sexual, promover palestras e discussões sobre o tema diversidade sexual com toda a comunidade escolar e incentivar profissionais da área da educação a perpetuar o tema diversidade sexual, por ser um tema bem comum atualmente e pelos PCNs tratar a gente tem nos PCNs que a gente pode tratar desse assunto através dos temas transversais em sala de aula. Então, a gente pode trabalhar biologia, sociologia, filosofia, física, tudo isso dentro da sala de aula, com esse tema dentro da sala de aula. Então, planejar com alguns professores, com alguns servidores do campo da saúde também, atividades que a gente possa envolver esses alunos nesses temas. O referencial teórico ainda está em construção, eu estou
construindo ainda a minha parte teórica, então ela tá bem, não está ampla, mas eu vou falar um pouco do que eu venho conseguindo. O campo dos direitos humanos vem buscando uma discussão bastante importante nos nossos dias atuais sobre a questão relacionada à orientação sexual e à identidade de gênero. Estes são assuntos importantes para serem discutidos no âmbito familiar, escolar e na formação de professores e educadores. Aí eu vou falar um pouquinho da história da homofobia, que eu preciso acrescentar mais informações desse tópico. O conceito de homofobia passou por diversos questionamentos e ressignificações. A homofobia apareceu no dicionário francês em meados dos anos 90, que significava crime abominável, amor vergonhoso, gosto depravado, costume infame, paixão ignominiosa, pecado contra a natureza, vício sodoma. Quem hoje em dia a gente não escuta várias pessoas dizer, isso não é coisa de Deus, isso é coisa do demônio. Então, assim, a homossexualidade ainda precisa ser muito bem trabalhada. A sociedade, não só a escola, não só a comunidade escolar, mas a sociedade como um todo precisa ter uma visão bem diferente do que é a homossexualidade. Mas, hoje em dia, a gente ainda tem a parte chata de ouvir esses questionamentos. Então, a homofobia ela passa por vários ângulos, a visão epistemológica e a visão política. A visão epistemológica é de como surgiu a homofobia, como foi que surgiu, quem foi a primeira pessoa que trabalhou esse tema, esse tema, homofobia. A visão política, que é uma questão muito social agora, que não só mais é uma questão que a gente vê particular, mas como na sociedade hoje a gente vê muitos assuntos referentes a isso. Na escola, principalmente, na escola a gente consegue identificar isso com uma facilidade, como esses alunos se relacionam, como eles entendem essa questão. Então, por a escola ser a gente possuir uma diversidade cultural muito grande, então a homossexualidade, o bullying na escola, identidade de gênero, orientação sexual, são temas que a gente pode trabalhar. O bullying é uma questão que eu vejo também isso muito lá no Instituto, que muitos alunos homossexuais sofrem. Então, uns por não assumir, outros por assumirem, outros por ficar camuflando aquilo que eles pensam. Então, eles sofrem com isso. É uma questão que também leva a uma questão psíquica muito grande. Eles passam a ter um baixo rendimento, eles passam a não querer frequentar a escola, eles passam a não querer mais fazer parte de regimes lá que tem lá na escola. Então, são assuntos que, se a comunidade escolar trabalhar junto, a gente vai ter um resultado muito bom. A gente vai ter um resultado bem satisfatório no final. A análise do discurso é um tema amplo, é um tema difícil, mas para mim é um tema gostoso de trabalhar, porque como a gente conhece, a análise do discurso nos leva a refletir. Então eu não vou ter uma resposta imediata daquilo que eu estou perguntando. Eu vou precisar refletir sobre aquilo que está me sendo dito. Então ela vai nos levar a refletir. Ela não trata da língua e nem da gramática, embora essas duas linhas façam parte do seu interesse. A linguagem é concebida como mediação necessária entre o ser humano e a realidade social e natural, não sendo transparente. Então, para a análise do discurso, o ambiente onde aquele ser humano vive, ele informa muitas coisas. Então, através do discurso, a gente vai conseguir colher muitas informações desse ser humano, desse indivíduo. Quantas vezes a gente chega alguém junto da gente e começa a falar, e você começa a notar pelo aquele discurso da pessoa, que existem situações fora daquele momento que está fazendo interferência naquela situação. Então, a análise do discurso ela segue 3 linhas: a linguística, a psicanálise e o marxismo. E, segundo Orlando, para ocorrer o discurso, um esquema deve se constituir de emissor, receptor, código, referente e mensagem. Certo? Posteriormente, eu ainda vou desenvolver no meu projeto os sujeitos da análise do discurso, quem são esses sujeitos, como serão escolhidos, e a sexualidade no ambiente escolar. Como eu posso trabalhar essa sexualidade dentro do âmbito escolar? A metodologia, essa é uma pesquisa qualitativa.
Eu vou agendar as conversas com servidores, professores e alunos sobre o tema orientação sexual. Farei as transcrições das conversas gravadas. Promoverei palestras sobre o tema e círculos de discussões através de mesa redonda, através de debates. Esse é o meu cronograma que eu vou tentar fazer. Leituras de bibliografia sobre o tema, seleções da quantidade de indivíduos que serão analisados, elaboração de um roteiro de perguntas, escutas das gravações das conversas, transcrições das conversas, análise dos dados, proposta das atividades para o campus e divulgação dos resultados que eu vou obter depois da minha pesquisa. Esses foram algumas referências bibliográficas que trabalhei até o momento. Então, outras terão ainda. E por enquanto, obrigada.